Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nós da Betânia ficamos muito felizes com a sua presença. No momento, a nossa programação está 100% online, então se liga na nossa agenda para não perder nada. Domingo é o dia mais movimentado. Às 9 da manhã, o nosso culto matinal pelo YouTube. Às 10h15, a nossa Escola Bíblica Betânia, com várias classes pelo Zoom. Às 15 horas, tem o culto para as crianças, feito pela nossa incrível equipe do Diretório Infantil. E temos algumas classes entre as 16 e 17 horas da Escola Bíblica também. Vocês têm acesso a toda a programação da EBB pelo nosso site. E à noite, às 19 horas, o culto de celebração com o Pastor Theo. Durante a semana, acontecem as nossas células, os pequenos grupos e em salas pelo Zoom. Se você ainda não faz parte de uma, entre em contato com o WhatsApp que está aqui do lado e peça uma indicação. Nossos pastores se revezam diariamente, de segunda a sábado, pelo Instagram, às 8h30 da manhã, com devocionais imperdíveis. E de segunda a sexta, funciona o plantão de oração, ao meio-dia, em salas pelo Zoom. Às terças, reunião de oração com o pastor Josué Rodrigues pelo Instagram, às 20 horas. Os adolescentes da Beta estão fazendo a sua programação às sextas-feiras pelo Instagram. E os jovens da Wave fazendo a sua programação aos sábados à noite pelo canal do YouTube da igreja. Siga as nossas redes sociais para se manter informado e seja muito bem-vindo. Acionei aqui o microfone. Boa noite aos queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando essas exposições aqui do Templo da Igreja Presbiteriana Betânia sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Então, como eu estava dizendo, nós vamos hoje para a última exposição sobre o capítulo 1. E por isso eu peço que você abra a Bíblia nesse capítulo para a leitura dos versos de 27 a 30, que dizem assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuam a ter. Eu me preparei para essa pregação, mas quero, na presença do meu Deus, dizer que dependo do Espírito Santo, para que essa mensagem edifique a sua igreja. Portanto, eu clamo pela assistência do Espírito de Cristo, para que eu fale com simplicidade, clareza, objetividade e fidelidade, e que você que está me ouvindo seja muito enriquecido pela palavra de Deus. Verso 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. A igreja é uma nação entre as nações. Tornar-se cristão significa, à luz do verso 27, mudar de cidadania. Como diz Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14.
Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão de pecados. Porque esse é precisamente o sentido, no grego, do verbo viver. Paulo, simplesmente, ao usar esse verbo, pede que os cristãos de Filipos vivessem como cidadãos do reino de Cristo. Esse tema, é claro, Paulo usou deliberadamente essa terminologia, porque esse tema era muito caro para os membros da igreja de Filipos, para a cidade como um todo, porque Filipos era uma colônia do Império Romano, composta por homens que se orgulhavam de possuir a cidadania romana. Então essas pessoas tinham consciência dos seus privilégios e deveres, e sabiam, e disso elas se orgulhavam muito, que estavam associadas a algo extraordinário. Um reino que não encontrava rival no primeiro século. Paulo os chama para pensar num fato. Agora que vocês são cristãos, tornaram-se possuidores de uma dupla cidadania. Vocês pertencem ao Império Romano, mas acima de tudo, pertencem ao reino de Cristo. Portanto, antes de serem cidadãos de Roma, vocês precisam entender que são cidadãos da Nova Jerusalém. O que significa viver como cidadão do reino de Cristo? Essa declaração é extraordinária. É um dos vetores da verdadeira vida cristã. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Olhar para aquela igreja e divisar homens e mulheres vivendo uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. O que significa viver como cidadão do reino de Cristo? Significa, obviamente, exercer a cidadania cristã de modo digno do Evangelho. O que significa o seguinte: o Evangelho a tudo deve regular. E os motivos são evidentes. Pense comigo. Nós entramos no reino de Cristo por meio da fé no Evangelho. Mensagem, portanto, na qual dizemos acreditar. É raciocínio lógico. Devido ao teor glorioso da mensagem central de Cristo, quem a acolheu na mente e no coração tem a vida alterada por completo em todas as suas esferas. Sendo assim, vale a pena fazer o seguinte comentário. Cristianismo não significa moralidade com pitada de emoção. Ser cristão é possuir uma nova natureza, é ser recriado. O Evangelho pede, inicialmente, eu estou tentando, juntamente com você, pensar no significado dessa declaração extraordinária. Que você e eu devemos, nós que somos cristãos, cidadãos do reino de Cristo, viver uma vida digna do Evangelho. Para que vivamos uma vida digna do Evangelho, nós precisamos entender a relação que mantemos com o Evangelho de Cristo, com essa mensagem. Nós entramos no reino de Cristo por meio da fé no Evangelho. Mensagem, portanto, na qual nós dizemos acreditar. Devido ao teor glorioso dessa mensagem, me perdoe repetir, dessa mensagem central de Cristo, quem acolheu na mente e no coração tem a vida alterada por completo em todas as suas esferas. O Evangelho, portanto, pede inicialmente fé. Somos chamados a crer no amor gracioso de Deus. O que é fé?
Nós somos chamados a crer, por meio da pregação do Evangelho, no amor gracioso de Deus que está em Jesus Cristo, que promete perdão para todo aquele que crê. Assim, nós passamos a nos relacionar com o Evangelho. Contudo, há uma ética que se apresenta ao que abraçou o Evangelho, ao que voltou para a casa do Pai e por ele foi acolhido como se jamais tivesse pecado. A fé no Evangelho é muito importante que você entenda isso, e a declaração que farei agora está entre as mais importantes que farei nessa noite. A fé no Evangelho conduz à espécie de comportamento que é própria da natureza do encontro com Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver de modo digno do Evangelho, o que ele está dizendo é que a vida do convertido é marcada para todo sempre pelo Evangelho. Veja, pela espécie de relação que essa pessoa se estabeleceu com Cristo. Esse encontro com Cristo, portanto, marca a vida para sempre e condiciona a construção de todos os valores morais dos cristãos. É da natureza dessa redenção. Deixa eu ser um pouco mais claro, deixa eu ajudá-lo a entender melhor o ponto. É da natureza dessa redenção o encontro com um Cristo misericordioso, paciente, gracioso, doce. E aí fica essa questão: como alguém que a Cristo chegou, conduzido pelo Espírito Santo, após ter sido moído, trucidado, esmagado pela lei, e no seu Salvador encontrou o amor e consequente descanso para a sua alma, não terá a história subsequente de sua vida condicionada por essa grande e espantosa redenção. Sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Há uma vida que flui natural e espontaneamente do encontro com o Cristo que perdoa pecados. Então nós temos a ética cristã. Nós temos algo como os 10 mandamentos, os 2 grandes mandamentos. Amar a Deus e ao próximo. Mas nós temos aquilo que é corolário do encontro com Cristo, que é consequência natural. Esse encontro com um ser tão doce, tão misericordioso: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse encontro com esse Salvador, que trata com infinita graça o quebrantado de coração, que jamais é severo com aquele que se arrependeu. Marca a alma, torna o espírito doce, condiciona a forma como a mente é utilizada e leva essa pessoa, consequentemente, a ter como maior ambição na vida viver de modo digno do Evangelho. Cristo chama a sua igreja, em conexão a isso, para convidar homens e mulheres para entrarem conscientemente no reino de Cristo, no seu reino. A meta de Cristo é ter cidadãos do reino espalhados por todos os reinos do mundo. Não existe, vale ressaltar, meio mais eficaz para que pessoas mudem de lealdade, deixando de servir as trevas, a fim de servir o Criador Santo, do que em cada nação
serem encontrados cristãos cujas vidas revelam o caráter dos cidadãos do reino de Cristo. Paulo está pensando na presença nos mais diferentes povos desses homens e mulheres que se apresentam ao restante da sociedade como cristãos, como discípulos de Cristo, e que aos olhos de Deus são seus representantes, seus embaixadores, seus porta-vozes. Quando o apóstolo Paulo declara: honrem essa cidadania, há uma profunda preocupação evangelística também. Não deem motivo para que os que estão do lado de fora blasfemem o nome santo do Deus ao qual vocês servem em razão do seu comportamento. Esse reino quer ser visto, esse é o ideal de Cristo, como uma cidade edificada sobre um monte. Todas as nações deveriam voltar os seus olhos para o reino de Cristo a fim de anelarem imitar o modo de vida dos seus cidadãos. Isso está incluído em vivei de modo digno do Evangelho. O que o apóstolo Paulo pede, portanto, é que os cristãos vivessem de modo apropriado ao conteúdo do Evangelho de Cristo. É evidente que não teremos, isso é importante de ser enfatizado, não teremos uma igreja que viva à altura de tão glorioso chamado se os seus membros, embora conheçam a Bíblia, não conheçam o Evangelho. Olha, talvez você julgue autobiográfico o que eu vou dizer. Você que me acompanha nas redes sociais sabe como eu tenho sido insultado. Mas não é em razão disso que eu declaro que a acidez, a amargura, o ódio, meu Deus, a completa despreocupação com os estragos que aquilo que escrevemos e falamos podem causar na vida daqueles aos quais insultamos. Isso é revelador de que, veja, não é que essas pessoas precisam amadurecer espiritualmente. São crianças em Cristo e que carecem, consequentemente, de serem orientadas pelos seus pastores a se comportarem como gente adulta. Olha, não vou dizer que esse diagnóstico não seja preciso quanto à vida de um ou outro. Agora, quando eu vejo o nível do que é escrito, do que é falado, da propensão a tratar publicamente o que deveria ser tratado em secreto, movido pelo espírito de amor cristão, me leva a crer que essas pessoas não conheceram Jesus Cristo. Veja, como entender arrogância, insensibilidade, sarcasmo na vida de uma pessoa que um dia encontrou Moisés, viu o Sinai pegando fogo,
passou pelo escrutínio da lei, que foi examinada pela lei e tomou consciência da sua completa incapacidade de se salvar. E com medo de perder eternamente a sua alma, humilhada pela revelação das suas iniquidades, correu para Cristo, em busca de perdão, sem saber o que fazer consigo mesma, esperando, portanto, que a misericórdia prevalecesse sobre a justiça. Caso contrário, estaria perdida. E essa pessoa se depara com um Cristo amoroso, com um Cristo misericordioso, com um Cristo que a perdoa e que diz: agora vai, não peques mais, vamos juntos reconstruir a vida. E você encontrar esta pessoa publicamente destilando ódio, irmãos, isso é inadmissível, isso é sintomático de uma igreja que cresce a partir de falsas experiências de conversão. O próprio modo como os evangélicos lidam com os pecados praticados perante a nação por figuras públicas do movimento ou ligadas ao movimento evangélico é uma condescendência patológica, porque nós estamos falando de um nível de boçalidade que é indigno do evangelho, contra o qual uma passagem como essa se insurge. Vivam de modo digno do evangelho. Exerça a sua cidadania. Façam pessoas respeitarem esse reino. Você é um representante dele. Seres humanos estão olhando para você. E a reputação desse reino depende do seu testemunho. Me perdoe falar de uma forma tão enfática, mas é um escândalo. Nós não podemos tratar com tamanha condescendência, tal nível de truculência, de estupidez, de descortesia, de violação de princípios que são respeitados até mesmo por não cristãos. Esse evangelho é chamado pelo apóstolo Paulo de evangelho de Cristo, porque seu conteúdo é Cristo. Qual Cristo? O que foi enviado pelo Pai a fim de fazer aplacar a ira de Deus. Olha, quem não prega um Deus que em vez de receber da mão do pecador uma oferta a fim de se tornar propício a ele. Pelo contrário, é o ofertante que oferece a si mesmo a vida do seu único filho, a fim de perdoar os seres humanos de modo justo. Quem não fala sobre algo como a doutrina da propiciação, uma oferta que torna um Deus irado propício aos seres humanos, uma oferta que aplaca a ira de um ser santo. Quem não prega isso, não está pregando o evangelho. Cristo é a oferta que o Pai faz a si mesmo a fim de perdoar os seres humanos de modo justo. O apóstolo Paulo esperava que, e aqui nós entramos na parte B
do verso 27. Para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. O apóstolo Paulo esperava que entre o envio dessa carta e o seu contato pessoal com a igreja de Filipos, chegasse a ele a notícia de que os cristãos da cidade estavam vivendo de modo digno do Evangelho. Porque não basta pregar com exatidão o Evangelho. É necessário que o mundo veja que os cristãos se comportam de acordo com aquilo que creem. Assim, portanto, é a vida cristã. Sempre baseada em doutrina, em pensamento, em compreensão da sua razão de ser. Os cristãos são o que são em razão do Evangelho ser o que é. A mensagem de Cristo, de fato, fez surgir um outro homem. Um homem que tem consciência de que a ele cabe viver de uma determinada maneira em razão daquilo que ele foi levado a crer. As implicações morais da fé no Evangelho são incontáveis. Nessa passagem, Paulo destaca alguns itens do que é corolário ético da fé no Evangelho. Por exemplo, ele diz na parte B do verso 27 que os cristãos devem ter firmeza, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, que eu ouça a respeito de vocês que estão firmes. O que significa isso? Capacidade de não sair do seu posto na hora da batalha. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu espero que, quando obtiver notícia sobre o que está em curso no seio da igreja, eu tome conhecimento do fato de que vocês continuam na trincheira, que não aceitam recuar, que a cara feia do adversário não os paralisa. Como diz o comentarista bíblico F.B. Meyer, o que o mundo necessita não é o momentâneo fulgor do meteoro passageiro, mas do constante reluzir de uma estrela permanente. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Isso é muito sério. O que o mundo necessita não é... A citação é mais ampla, mas deixa eu fazer um comentário sobre a primeira frase. O que o mundo necessita não é o momentâneo fulgor do meteoro passageiro, mas do constante reluzir de uma estrela permanente. Eu penso que nós pregadores, nós pastores, vamos assim dizer, pode parecer pretensioso o que eu vou falar, que temos tempo de estrada, nós deveríamos pegar os jovens que estão com interesse de se envolverem com trabalho de liderança na igreja, pregação, direção de louvor, ou até mesmo ministério sagrado. Nós precisamos dizer para essa moçada, olha, nós temos tempo de vida suficiente para saber a diferença entre o meteoro passageiro e o constante reluzir de uma estrela permanente. Entenda que você pode ter o seu momento de brilho no palco, mas se não houver lastro na sua vida, se você não souber nada sobre gastar
tempo em comunhão deliciosa com a luz no secreto do seu quarto, se você não tem vida de oração, se você não se interessa por história da igreja, se você não ler as escrituras, debocha do conhecimento teológico, você será um meteoro. No decurso de poucos anos, você será varrido ou por um escândalo que aconteceu na sua vida, ou por uma tolice que você falou, ou por envolvimento com heresia. Porque a nós nos cabe aprofundar o nosso ministério e a Deus a estabelecer a extensão do seu alcance. Voltando à citação de F.B. Meyer. Não importa que a intensa tormenta o açoite na cara, tratando de desalojá-lo do seu lugar. É uma linguagem bem militar. Eu, na minha mesa de trabalho, eu mantenho uma estátua de um soldado das tropas aliadas, um soldado americano da Segunda Guerra Mundial. Eu comprei lá na área do desembarque da Normandia. Porque há muitos princípios de vida que nós podemos extrair desse tipo de atividade. A experiência do soldado, por que não dizer do policial? E uma delas é essa: não importa que a intensa tormenta o açoite na cara, tratando de desalojá-lo do seu lugar, ou que lhe pareça que se esqueceram de você no seu solitário posto de responsabilidade. É uma citação extraordinária. Que se esqueceram de você no seu solitário posto de responsabilidade. Sempre permaneça firme. Pode ser que sobre sua tenaz resistência gire toda a situação e que o êxito da campanha dependa de sua firmeza em você resistir sem vacilar. Declaração estupenda. Que significa viver de modo digno do Evangelho. Os cristãos deveriam ser obstinados pela preservação da unidade da igreja, diz o apóstolo Paulo na parte final do verso 27. E ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. O apóstolo Paulo ressalta uma unidade integral, espírito e alma. Eles devem se manter unidos no espírito que regula tudo o que fazem, sentem e pensam, fruto da ação do Espírito Santo. É um espírito, é uma forma de viver. Eu diria que é uma propensão no sentir e na forma de se fazer leituras da vida. É um espírito de amor, é um espírito de concórdia, de misericórdia, de compaixão, de justiça. Essa unidade, diz o apóstolo Paulo, deve também ser de alma, que é a sede no Novo Testamento, em não poucas passagens, das sensações e dos desejos. A alma pode ser considerada a parte do indivíduo que recebe impressões na vida pessoal do espírito, princípio de vida divino mais elevado e do mundo exterior. Então, a alma recebe as impressões do princípio divino que está dentro de nós, do espírito, que nos conecta aos céus, e do mundo exterior. Em suma, Paulo fala de uma igreja que, apesar da sua diversidade, age como se fosse um só homem. Olha, passada essa época que a igreja está atravessando no Brasil, quem sabe depois do espírito de arrependimento vir sobre todos nós vamos sentir muita vergonha de cantar canções do tipo: e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor
E por mais que as trevas militem e nos queiram derrotar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos lutar, né? Me parece. É isso que você está vendo hoje na igreja? Eu não estou dizendo que devamos eliminar as nossas diferenças, interpretação dos fatos. O que eu estou dizendo é o que não pode. É nós acrescentarmos o que é puramente ideológico, extra-bíblico, ao credo apostólico. Ou as confissões de fé que subscrevemos. Que história é essa que eu só posso ser cristão se for de esquerda, só posso ser cristão se for de direita? Que a verdadeira expressão do cristianismo se dá no progressismo ou no conservadorismo? Que história é essa? E nessas horas é importante que nós entendamos que não milita contra a unidade da igreja aquele que protesta contra os acréscimos que são feitos por membros das nossas igrejas ao Evangelho de Jesus Cristo. Esses têm que se levantar e protestar, em especial quando se fazem associações, ou quando são feitas associações do Evangelho com aquilo que é derrogatório da glória de Deus. Usando a linguagem do verso 27, com aquilo que é indigno do Evangelho. Unida nessa extensão, num só espírito, numa só alma, a igreja estará apta a travar a luta pela fé no Evangelho, que é o chamado do apóstolo Paulo. Interessante, Paulo percebia já no primeiro século o que Cristo havia predito e que, por motivos óbvios, inevitavelmente aconteceria se o Evangelho fosse pregado com fidelidade pela igreja. A oposição do mundo seria incontornável. Por que a pregação atrai tamanha oposição? Observe que no verso 27, ele está preocupado com a tentação da igreja experimentar uma profunda crise de desencorajamento em razão da perseguição sofrida. Fica essa pergunta, por que é sempre assim? Porque a mensagem do Evangelho é ofensiva. Você concorda comigo? O Evangelho chama o homem de pecador. Ninguém gosta de ouvir isso. E tão odioso quanto ser chamado de pecador é ser considerado escravo do pecado, possuidor de dívida impagável e carente de redenção. Pensando nos dias de hoje, o Evangelho tem que causar raiva à esquerda e à direita, a progressistas e conservadores. Se não sentimos a pressão de ambos os lados, não estamos pregando o Evangelho. Não há pregação do Evangelho sem oposição dos homens. Paulo declara que os cristãos devem, e aqui eu concluo a exposição do verso 27, ombro a ombro, participar dessa batalha. Vale ressaltar que a batalha, a luta, o conflito, pressupõe um evangelho a ser defendido. Cada igreja deve se sujeitar a frequente autoexame, sendo assim,
a fim de saber se seus membros conhecem o Evangelho, creem no Evangelho e vivem no espírito do Evangelho. Verso 28. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Olha a perseguição. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. O Evangelho sempre terá adversários, agora veja só, fora e dentro das instituições religiosas. O conteúdo básico da sua mensagem soará ofensivo para os que estão do lado de fora e não poucos dos que estão do lado de dentro. Não há boas novas sem a apresentação das mais novas, como alguém já disse. Como não há perdão para quem não se vê como pecador, a igreja se verá sempre diante da espinhosa tarefa de denunciar a rebelião que está em curso nesse planeta contra o Rei do Universo. E ninguém gosta, olha, o que eu vou dizer agora é muito pesado. Ninguém gosta de saber que sua vida está ligada às grandes desgraças ocorridas na história da humanidade. Uma vez que os princípios que regem o microcosmos da vida de cada um de nós são os mesmos presentes na conduta dos grandes perpetradores de violações de direito. O princípio que rege nossa relação com o nosso cônjuge, com nossos companheiros de trabalho, com os nossos empregados, com aqueles que nos contrariam. É o mesmo princípio presente na vida de estadistas, que exaltam e estimulam a guerra. Religiosos e não religiosos ficarão ofendidos com os posicionamentos éticos dos cristãos. Veja, a igreja pode ser perseguida por causa do evangelho em si, e a igreja pode ser perseguida em razão daquilo que ela defende, por entender que é consequência lógica da fé na mensagem de Cristo. Então, religiosos e não religiosos tendem a ficar ofendidos com os posicionamentos éticos dos cristãos. Posicionamentos que fluem da sua compreensão do que de mais básico pode ser encontrado na mensagem do Evangelho. Vê se você concorda comigo. A mensagem de Cristo move os seus discípulos a condenar a concentração de riqueza, a exploração da mão de obra da classe trabalhadora, o totalitarismo, as ideologias antidemocráticas, o comportamento antidemocrático. A lista é longa. A questão é a seguinte: como ser evangelista e não ser profeta? Eu não consigo dissociar essas atividades da minha vida. Viver de modo digno do Evangelho significa proclamar o Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho significa repudiar aquilo que é repulsivo a Deus, ao Evangelho, ou ao Deus revelado pelo Evangelho. Como anunciar o perdão e não protestar contra a prática do que o torna necessário? Eu estou anunciando o perdão. Meu pai, por quê? Qual o motivo dessas pessoas precisarem de arrependimento? Por que elas carecem de perdão? E como, portanto, lidar com leniência, com condescendência, com indiferença, com aquele tipo de comportamento especialmente ofensivo à santidade de Deus? E nessas horas não tem jeito.
a igreja será perseguida. Aí, às vezes, nós ouvimos pessoas dizendo que o púlpito tem que ser politicamente neutro. Amigo, não existe púlpito politicamente neutro. Me mostre uma forma de pregar, por exemplo, de modo politicamente neutro, uma passagem como essa. Paulo se dirigindo a Timóteo: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Mostre-me como pregar de modo politicamente neutro uma passagem como essa, do livro de Tiago. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, as suas roupas foram comidas pelas traças, o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança, vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Os métodos dos adversários, de dentro e de fora, enfatizo, são os mais diversos, tanto na sua tentativa de silenciar pregadores do Evangelho, quanto na sua contundência. Eles podem ir da expulsão da igreja até a ameaça de morte. O apóstolo Paulo exorta a igreja a não se deixar intimidar. Verso 28. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários. A palavra original, traduzida para a língua portuguesa por intimidados, sugere o proceder de um cavalo assustado que salta e corre loucamente e assim expressa o espanto ou pânico cego de alguém que não quer encarar o inimigo por crer que ele é invencível. O que Paulo está dizendo é o seguinte: isso não é coisa de crente, essa covardia. Não se comportem aí como esse cavalo assustado. A igreja não é chamada, obviamente, a se tornar presa fácil nas mãos dos seus adversários, a manter comportamento temerário e abrir mão de estratégias que considerem a prudência. O que não pode jamais ser feito, entretanto, é ela se calar por covardia. Irmãos, quem está na ponta do trabalho missionário ou profético sofrendo perseguição, e aqui Paulo é muito duro, deve se lembrar que os algozes da verdadeira igreja serão julgados por Deus. Olha o que Paulo diz no verso 28, na parte B. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, isto da parte de Deus. O comportamento dessa gente, o que Paulo está dizendo, é sinal eloquente de que esses homens e mulheres estão expostos ao justo juízo de Deus e não serão poupados caso não se arrependam. Eles estão emitindo sinais. Cara, irmão querido, falei, cara, que não é digno do púlpito. Estou me deixando trair pela linguagem da praia. Olha, o que ele está dizendo é o seguinte:
a oposição que essas pessoas fazem à vida dos verdadeiros crentes é sinal de que elas servem ao diabo. E que serão julgadas pelo Deus Santo. Alguns deles sofrerão ainda em vida o golpe desferido pelo defensor dos santos. E nessas horas, eu digo por experiência própria, a igreja passa a entender a necessidade de interceder pelos seus adversários. Não sei se eu deveria declarar o que eu vou afirmar agora, mas em 38 anos de vida cristã, em 30 anos de ministério ordenado, que vou fazer agora no próximo mês de janeiro próximo, eu tenho a lembrança de pessoas que pecaram gravemente contra os servos de Deus e foram subitamente julgadas, em alguns casos, sem cura. Por um Deus indignado. Outros tomarão consciência somente da sua perdição após a sua morte. Somente após a morte tomarão consciência do quanto desagradaram a Deus ao fazerem oposição à sua oferta de salvação. Como eu não posso ficar de eufemismo no púlpito, a natureza dessa perdição é assustadora. Agora, não se escandalize com ela. Deus jamais pune inocentes. A perseverança dos santos em meio aos ataques praticados pelos seus adversários é sinal eloquente da sua salvação. Então você tem o sinal que os que fazem oposição ao Evangelho emitem da sua perdição, mas há o sinal que os eleitos emitem da sua participação na aliança da graça, é o que o apóstolo Paulo diz. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. A perseverança dos santos em meio aos ataques praticados pelos adversários, repito, é sinal eloquente da sua salvação. É certo que Deus lhes fará justiça e que um dia brilharão como as estrelas. E o mais lindo de tudo, quero me dirigir a você que tem sido severamente atacado em razão da sua fidelidade ao Evangelho. O seu histórico de serviço à causa do Evangelho o acompanhará por toda a eternidade. Deus o honrará. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você está emitindo sinais de salvação ao manter-se fiel ao Evangelho, apesar de toda oposição. Eu concluo a análise desse verso 28 dizendo a seguinte coisa, que o todo da história da obra missionária deve ser visto à luz da soberania divina. As perseguições são reguladas por Deus. O Evangelho avança porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E à frente da batalha vai aquele que venceu o mundo. A salvação dos porta-vozes da mensagem da redenção será levada a cabo pelo próprio Deus. Quem galardoará a igreja colocando uma
coroa na cabeça dos redimidos, honrando cada servo de Cristo que expôs sua vida aos riscos de perdas e morte, será o próprio Criador do universo. Não há honra maior do que servir a Cristo e por ele sofrer afrontas. Por isso, o verso seguinte nos apresenta uma declaração das mais comoventes da Bíblia. Verso 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Havia graça na perseguição sofrida. Aliás, nisso consiste a arte da vida cristã autêntica. Divisar a graça de Deus nos problemas da vida. Observemos que o apóstolo Paulo não estimula no verso 29 o vitimismo. A última coisa que ele queria era uma igreja com pena de si mesma, duvidando dos desígnios de Deus, filosofando sobre o problema do sofrimento, acuada pelo medo do adversário. O que o apóstolo Paulo declara é que cabia àqueles cristãos do primeiro século tirar os olhos de si mesmos e voltá-los para um mundo carente de Cristo. Tomarem sua cruz e seguirem a Cristo em amor sacrificial pelo mundo. Ele chama a todos a entenderem que ser perseguido por causa do Evangelho é alto privilégio a ser vivido por homens e mulheres que foram objetos de graça especial de Deus. E olhe que as dores não eram pequenas no primeiro século. Elas envolviam perder espaço na sociedade, provar de menosprezo, parar numa prisão e ser executado. Em que consiste a graça de sofrer por Cristo? Olha, eu numerei umas 5. Primeiro, suportar afrontas e ameaças por amor ao Evangelho é sinal evidente de novo nascimento. Como diz o grande comentarista bíblico J.B. Lightfoot, Deus lhes concedeu o alto privilégio de sofrerem por Cristo. Esse é o mais certo sinal de que Ele olha para vocês com favor. Em segundo lugar, a preservação de um bom testemunho, apesar da perseguição diabólica sofrida por causa do Evangelho, costuma ser usada por Deus para que o mundo ouça a igreja e se converta. Terceiro lugar, as mais doces e comoventes manifestações do amor de Deus na vida dos seus estimados servos costumam ocorrer nas horas em que a igreja vai para a cruz com Cristo, a fim de oferecer oportunidade de salvação ao mundo. E por fim, a dor sofrida por força da fidelidade ao Evangelho fará parte da biografia eterna dos redimidos. É grande evidência, portanto, do favor imerecido de Deus um ser humano provar de tão gloriosas bênçãos. Calvino declara que a fé, tanto quanto a constância em suportar perseguições, é um dom imerecido de Deus. A graça, portanto, que separa, regenera, abre o entendimento, faz a fé nascer, converte, santifica, é a mesma graça que guia providencialmente o curso da história dos discípulos de Cristo, a fim de que esses sofram por amor à causa do Evangelho. Em tudo que nós acabamos de ver, podemos observar, isso é lindo, o testemunho do apóstolo Paulo, que age como um comandante, capaz de virar-se para a sua tropa e bradar: avancem, avancem, avancem. Ele sabia que é fiel aquele que nos chama,
Por isso a exortação de Martin Lloyd Jones. Chega de nós usarmos como metáfora da igreja um hospital. A igreja é o quartel-general. E ali nós ouvimos o nosso comandante nos chamando a levarmos redenção para o mundo, vestidos da nossa armadura completa. E absolutamente certos de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Último versículo da noite. E aqui nós encerramos o capítulo 1, e eu espero que o pastor Theo esteja com isso, acreditando que antes da vinda do nosso Salvador, nós vamos terminar essa série de pregações sobre a carta de Paulo aos Filipenses. É por ele ser tão misericordioso que eu acabo cometendo esses abusos. Era para ter terminado o capítulo 1 há muito tempo, mas estou me esforçando. Vamos lá para o verso 30. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. O apóstolo Paulo sabia o preço que a igreja de Filipos estava pagando pelo compromisso com a proclamação do evangelho. A sua pregação havia trazido, portanto, salvação e problemas para a vida dos moradores de Filipos. Aquelas pessoas passaram a ser objeto de ódio depois que ouviram a mensagem do grande missionário e apóstolo cristão. Bom, com isso, aprendemos uma lição sobre teologia pastoral. O pastor tem de demonstrar interesse pelo bem-estar da igreja. É isso que observamos aqui. Conhecer suas dores, não ignorar o custo da lealdade a Cristo e manifestar empatia são atitudes essenciais para o ministério de qualquer pessoa em cargo de liderança na igreja. Deixa eu fazer aqui uma afirmação muito séria. Líderes cristãos podem ficar tão obcecados com a realização dos seus projetos pessoais a ponto de não perceberem as dificuldades enfrentadas por aqueles que com eles trabalham. Não há espaço da verdadeira igreja para a exploração da mão de obra missionária. Isso é péssimo testemunho e traz amargura para a vida de quem se sente usado pela liderança eclesiástica. Agora, tão importante quanto demonstrar solidariedade na dor é liderar pelo exemplo. O que Paulo pedia da igreja, ele mesmo estava fazendo. Ele não era encontrado dizendo vão e façam, mas sim vamos e façamos. Ele fazia a igreja avançar, permanecendo inabalável à frente da batalha, que o levou para dentro de uma prisão. Então, olhar para o exemplo desse gigante da fé seria decisivo para os cristãos daqueles anos em que a fé cristã gradativamente era disseminada no primeiro século. E ao manter em mente o seu exemplo de vida, tal como descrito aqui, de modo especial no verso 30, todos podiam testemunhar do quanto Deus usava seus sofrimentos para o progresso do evangelho. Mantinha-se fiel ao seu vaso escolhido e fazia seu exemplo de vida ser seguido pela igreja. Nada abençoou mais a igreja no decurso da sua história do que a teologia que prevaleceu na vida do pregador, que foi visto pagando elevado preço pelo seu compromisso com a verdade. Esses homens são indispensáveis para a vida da igreja de Cristo. Isso não envolve apenas enfrentar calúnia, ameaça de morte. Isso envolve também enfrentar ameaça de perda de salário, perda de espaço, nas igrejas do país. Não ser mais convidado para falar em congresso, não ter mais livro vendido.
Isso significa você dizer: se eu ficar do lado do Evangelho, os que se dizem evangélicos ficarão contra mim. Não me resta alternativa. Se não ficar com o Evangelho, porque sem o Evangelho não há igreja. E se o Evangelho for negociado, nós não teremos mais igreja no país. Mas aquilo que o livro de Apocalipse chama de sinagogas de Satanás. Eu estou certo que nessa noite eu estou pregando para homens e mulheres que, diante de um testemunho tão lindo, de um chamado tão glorioso como esse, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, estão dizendo no seu coração quebrantado para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus o abençoe muito. Uma boa noite. Até semana que vem, quando faremos a primeira exposição do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. E eu conto com a sua divulgação, que você divulgue essa série, porque as redes sociais têm suas leis. Eu não consigo divulgar nas minhas redes sociais os links do YouTube, porque elas travam. Então, mas se todos nós assumirmos essa batalha, sabe, nós vamos permitir que pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa carta maravilhosa. Mais uma vez, que o Senhor o abençoe e o guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que sobre você o Senhor levante seu rosto e lhe dê a paz. Junho é o mês de aniversário da Betânia. E claro, preparamos uma programação imperdível para celebrar esse tempo. Nas manhãs de domingo, cultos online com convidados da casa, transmitidos no YouTube. Do dia 14 a 19, as devocionais das manhãs serão com convidados muito especiais. No dia 16, o pastor Theo recebe o pastor Ziel Machado. E no dia 17, Júlia Benayon recebe Júnior Hayashi, em 2 lives no Instagram. Todas as informações estão em nosso site. Acesse igrejabetania.org e programe-se.